seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inventando Moda, que é um espaço aberto onde a gente conversa sobre assuntos relacionados à moda, cultura e beleza. E aí, dando continuidade a esse projeto, hoje eu vou conversar com um grande amigo, uma pessoa que me introduziu nessa área da moda, na área de produção de conteúdo, fotografia e vídeo, que é o Luigi. O Luigi, ele é fotógrafo de moda. E a minha história com o Luigi é muito bacana, a gente vai contar um pouco mais aqui hoje. E seja muito bem-vindo, Luigi. Obrigada por você ter aceitado esse convite. Estou muito feliz de te receber aqui hoje. Na verdade, de você me receber, né? Porque a gente está aqui na casa do Luigi, que também já foi seu estúdio aqui, né? Então é um lugar muito especial para você. Obrigado eu, primeiramente, pelo convite, pela lembrança. E sim, aqui já foi meu estúdio, onde eu já fiz bastante coisas aqui, mas chegou um momento que eu acho que foi ficando pequenininho, e aí eu senti que eu não conseguia mais produzir aqui. Eu tinha uma certa limitação. Mas com muita gratidão, que foi um espaço muito importante por alguns anos. Sim, legal, bacana. E aí, eu até comentei, né, que o jeito que a gente se conheceu, você me introduziu ali no mundo da moda, né, e tal. E vou começar, então, a nossa conversa mais ou menos puxando isso, porque é algo que foi muito especial para mim. Eu já atuava, né, com foto, produção de foto e vídeo, na fotografia e tal. E eu queria muito entrar nessa área da moda. E eu sempre achei, eu falei, bom, eu acho que a área da moda é uma coisa muito fechada, né? Como que eu vou entrar? Eu não conheço ninguém, né? E aí o Augusto me deu a ideia de, poxa, por que você não entra em contato com alguém que já é do mercado? Chama a pessoa para conversar, vê se ela tira suas dúvidas e tal, né? Porque eu não conhecia nada, não tinha nem estudado moda. E aí a gente começou ali a pesquisar alguns fotógrafos e tal. A gente encontrou o seu perfil. Você foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. E você respondeu, para minha surpresa, porque eu tinha certeza que você não iria responder, que a gente nunca ia falar. E aí você topou falar comigo, a gente foi num café, passamos uma tarde inteira conversando, você me explicou tudo, tirou todas as minhas dúvidas, eu super curiosa, perguntando até valores, como que funcionava, como que conseguia cliente. E, nossa, você foi um anjo, assim, na minha vida, né? E depois disso, você também me colocou dentro da São Paulo Fashion Week. Eu, basicamente, que não tinha experiência nenhuma na área da moda, já fui ali direto para o principal evento de moda da América Latina. E assim, depois daquilo, a minha vida fluiu profissionalmente falando, né? Então, eu devo muito a você, você foi minha primeira referência ali nessa área. E eu queria te perguntar, né, como que foi do seu lado para você, como que foi isso, né, que você me deu essa oportunidade e por que você me deu essa oportunidade e topou falar comigo, enfim. O que acontece? Assim como você mandou mensagem para mim, eu já mandei mensagem para algumas outras pessoas. Só que eu não tinha respostas. E eu sempre tive e carreguei isso comigo. Não é porque as pessoas não me dão respostas, não tiram minhas dúvidas, que eu não vou fazer isso com as outras pessoas. Pelo contrário. Eu acho que o mercado é um mercado muito grande, muito amplo, um mercado de muita oportunidade. Então, como eu já mandei mensagem para muitas pessoas que pedi para tirar dúvida, que, enfim, eu não obtive uma resposta, eu sempre pensei, não vou fazer isso com as pessoas. E, além de você, outras pessoas me mandam mensagem e sempre que eu posso responder, eu respondo, porque são coisas que só acrescentam a gente. Né? Eu acho que as pessoas têm um certo medo de perder mercado, de falar, mas se eu falar para certas pessoas, como que eu cobro? Pelo contrário, eu acho que nós nos ajudando fortalece muito mais o nosso mercado do que, às vezes, a gente, né, joga um valor muito mais baixo no mercado por insegurança de fechar algum trabalho, sendo que a gente, né, não pode ter esse medo, essa dúvida. Então, eu faço questão de responder todo mundo mesmo. Que legal. Isso é até uma visão que eu tinha, assim, até mesmo antes de entrar, eu tinha esse receio, né? Eu imaginava que também as pessoas tinham, putz, não quero passar preço, não quero falar, não quero muito entregar o ouro, né? Tem muito disso. Eu faço parte hoje de um grupo que é de fotógrafos retratistas, então não é muito envolvendo essa área da moda, né? É uma área mais para fotografia profissional ali, para profissionais.
corporativo, né, no geral. Mas é muito legal que também os profissionais ali dentro desse grupo, eles também se ajudam muito, né? Então, todo mundo ali compartilha dicas, o que tá fazendo e tal. Até valores as pessoas também acabam falando. E o que faz sentido, às vezes, para um profissional, não necessariamente faz para o outro. Então, não tem problema nenhum você falar, às vezes, o valor que você cobra, porque, às vezes, você tá em outro patamar, que aquele outro fotógrafo, de fato, não vai poder cobrar o mesmo, né? Às vezes, ele vai cobrar mais, menos, enfim, né? Então, varia muito. Então, concordo com o que você comentou, né? E é muito legal esse seu posicionamento de ajudar outras pessoas. Eu acho isso muito bacana. Inclusive, a ideia aqui do projeto, né? Desse podcast, o Inventando Moda, que é justamente trazer um espaço democrático, assim, mais aberto mesmo, para as pessoas que quiserem entrar, né, nessa bolha da moda, elas conseguirem furar essa bolha e falar, bom, é assim que trabalha, dá sim para eu entrar, dá sim para eu fazer, trabalhar com o que eu quero. Porque assim, eu sinto que eu tive muita sorte na minha trajetória, eu já encontrei de cara com um cara como você que super me ajudou, mas eu sinto também que pode acontecer diferente, né, com outras pessoas, igual como aconteceu com você, de receber muito não, né? E na época, na minha época que eu comecei, em 2018, não existia podcasts. Ou se existia, não era tão usado, as pessoas não faziam tanto. E outros canais de comunicação também não existia muito. Então, o que a gente tinha era tirar dúvidas, fazer... E eu não sou de São Paulo, então eu também tenho essa meia desvantagem, porque eu sinto que quem é daqui de São Paulo, ou quem vem para cá poder fazer uma faculdade, estudar, fazer algum curso, acaba também criando uma relação, network, colegas. E eu vejo muito isso, da pessoa, vou tirar uma dúvida com alguém que eu estudei na faculdade em 2015. Então, eu não tive isso. Eu caí aqui de paraquedas, sozinho, e segui a vida. Sim. Eu ia até aproveitar para entrar agora um pouco mais nessa parte da sua história. Eu queria te perguntar de onde você é. Eu sou do interior de Goiás. Sou de uma cidadezinha bem pequenininha, onde, né, tem 30 mil habitantes. E sou de lá. Legal. E dessa cidadezinha aí pequenininha que você comentou, o que você fazia lá? Você já trabalhava com moda lá? Já trabalhava com fotografia? Como que foi essa sua trajetória profissional? Eu era comprador. Tanto é que eu era comprador lá, de uma rede de lojas. E aí eu vinha para São Paulo uma vez por mês para poder fazer compras, tanto no Bom Retiro ou em alguns showrooms. Acabou All Star na loja. Então, em vez de esperar o representante passar lá a cada 3, 4 meses, e aí a gente fazia o pedido e depois esperava mais 60 dias para chegar, eu vinha para São Paulo, fazia a compra aqui e aí a gente tinha um fluxo maior lá. Porque lá, por mais que seja uma cidade muito pequena, é uma loja que vendia e vende muito até hoje. Eles têm uma demanda muito grande. E aí até que chegou um momento que precisou deles mandarem alguém vir morar em São Paulo para poder fazer essas compras e, né, criar um centro de distribuição aqui. E aí eu fazia isso diariamente. Todos os dias eu comprava ou pesquisava, conhecia novos fornecedores, que vindo uma vez por mês, ficando só 4, 5 dias, não dava tempo da gente conhecer e descobrir coisas novas. E aí, quando deu um ano que eu estava morando aqui, eles me chamaram de volta para Goiás. Só que eu gostei de São Paulo e pedi demissão. E aí resolvi virar fotógrafo. Porque eu já tinha uma grande amiga minha que tinha loja lá no Bom Retiro. E aí ela, antes disso acontecer, ela falou, eu precisava fazer uma foto de uma modelo minha aqui na porta da loja. Eu fiz de um iPhone 7 que eu tinha. Eles mandaram fazer alguns panfletos. Eu gostei do resultado e fui fazer um curso de fotografia. Isso antes deles me chamarem para mudar lá, só para voltar para lá. Só para poder, como hobby mesmo aqui em São Paulo. Aí eu aproveitei a oportunidade. Falei, olha, eu não quero voltar para Goiás, quero ficar aqui em São Paulo, já tenho um curso de fotografia. Vou começar a bater perna e ir atrás de cliente. Caraca, que legal. Eu ia voltar um pouquinho mais, depois eu volto desse ponto que você comentou. Eu ia te perguntar, foi o seu primeiro emprego esse como comprador na loja? Não, eu comecei com 14 anos. Eu trabalhei em um pet shop, que era de uns amigos da minha mãe. E depois eu trabalhei na farmácia, do pai de uma grande amiga minha. Aí depois, oficialmente, assim, de carteira assinada com 18 anos, foi
Foi esse com Foi moda. esse com moda, numa loja. E como que foi essa referência de moda para você? Você já gostava de moda desde criança? Já era algo que você queria trabalhar? Ou foi só uma oportunidade ali que apareceu no seu caminho e você topou? Como que foi isso? Então, era uma cidade pequena. Então, não existe... o network lá são amigos, né? Então, a loja era do marido de uma amiga minha, que me colocou lá como caixa. E aí, eu fiquei lá por 5 anos e fui crescendo durante esse tempo de cargo. Só que eu sempre fui muito intrometido, e sou até hoje, pra caramba. E aí, mesmo sendo caixa, quando passava um representante lá na loja e pedia para as vendedoras fazerem as escolhas dos produtos, eu saía do caixa lá e escolhia. Só que aí eu acabava fazendo alguns pedidos mais certeiros e acabei pegando esse cargo que era de comprador. Que legal. Então você já tinha esse olhar para moda ali. Era moda popular, eu ia te perguntar? Era loja popular, dividia, parcelava 24 vezes, era uma loucura. Fazia filas e filas para o pessoal comprar lá. Que legal. E aí, então, quando você veio para São Paulo, que aí você passou um ano aqui como comprador, e aí você decidiu ficar, como foi para você essa mudança? Porque, querendo ou não, você estava mudando ali de profissão, né? E você estava começando em algo que seria novo para você, que em tese você não tinha experiência. Como que você fez para se adaptar a isso? Foi uma mudança bem bruta, né? Porque eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes, nem passei por Goiânia e vim direto para São Paulo. Mas eu vim com muita sede, eu vim com assim, é isso que eu quero. E foi fácil a adaptação aqui. Legal. Eu me adaptei muito bem. Eu acho que eu não tive dificuldade, não. Acho que já era seu estilo, né? Talvez você já queria morar numa cidade grande. É. Eu acho que combina com você, mas tudo bem. Quando eu te conheci, você já estava há anos aqui, né? Eu acho que é aquela coisa, né, de quem é do interior vai entender mais, sabe? Se sentir fora da caixinha. Não é uma cidade que eu não gosto, pelo contrário. Eu tive uma infância muito boa, uma adolescência, assim, maravilhosa. Mas eu acho que eu saí no tempo certo, na época certa. Legal. E aí, como que você fez, então, para você conseguir esses seus primeiros clientes? Você comentou que você tinha ali uma amiga, né, que já tinha a loja no Bom Retiro, mas você também não ficou com ela só de cliente, né? Você teve que conseguir outros. Como que foi esses primeiros clientes para você? Você tendo que sustentar, né, longe da casa dos pais, numa outra cidade. Como que foi isso? Então, o que acontece? Eu fiquei trabalhando nessa empresa por 5 anos. Então, quando eu resolvi sair, eu abri o jogo pro meu chefe e falei, quero sair. Ele falou, tudo bem, eu te apoio. Eu vou... Nem sei se é legal falar isso, mas eu vou te mandar embora. Não, é sim. E você recebe os 5 meses de seguro-desemprego. E aí, nesses 5 meses que eu recebi de seguro-desemprego, eu corria muito atrás. Eu mandei fazer cartõezinhos e ia no Brás e no Bom Retiro todos os dias, de segunda a sábado, e deixava cartõezinhos de loja em loja. De loja em loja, de loja em loja. A minha sorte é que essa minha grande amiga, ela é coreana, e ela tinha loja lá, então por mais que eu nunca tenha feito um trabalho que ela tenha me pagado, eu sempre usava ela como meu primeiro cliente, ela nunca se importava. Então eu deixava o cartãozinho e falava, olha, eu sou fotógrafo e já fiz trabalho para a marca X, que hoje em dia não existe mais. E aí eu cheguei em uma outra loja de coreano, e eles falavam, eu conheço essa loja, tá bom, você pode fotografar hoje? E eu, hoje? Tá bom, posso. Aí eu lembro, eu cobrava R$ 25 o look, na época. Eu fui pra casa, que eu morava na Santa Cecília. Tava no Bom Retiro, peguei minha câmera, nem sabia se ela tava com bateria ou não. Voltei, fiz 12 looks. E aí esses foram os primeiros R$ 300 que eu ganhei. Eu fiquei com essa marca até por um bom tempo, por um ano. E aí eu fui pegando outros clientes, e aí isso se tornou, durante esses meses que eu estava recebendo o seguro-desemprego, fazia 3 clientes por semana, aí já era R$ 900 uma semana. A hora que acabou o seguro-desemprego, eu estava dando conta de pagar meu aluguel sozinho, porque eu morava sozinho na época. E aí... Aí foi, né? E aí foi indo. A roda já estava girando. A roda já estava girando. E como que foi para você, assim, por exemplo, definir preço? Porque
Era um mercado ali talvez novo, você já mais ou menos sabia quanto cobrava, a sua amiga te deu uma dica. O R$ 25 você tirou de onde essa informação, né? Nada. Né? Essa foi a época que eu disparava mensagens para várias pessoas do mercado e nunca obtinha nenhuma resposta. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, o primeiro valor que veio na minha cabeça, vou cobrar R$ 25 o look. E nisso eu fiquei por um tempo. Não ganhava mal, mas eu trabalhava muito, então ganhava no volume. Aí chegou uma época que às vezes eu fazia 50, 60 looks em um dia. Caraca. Dava para tirar uma graninha boa na época, mas também o volume de trabalho era gigantesco. Só que é aquela coisa, né? Eles não me pagavam muito, acabava que exigia, mas também não exigia muito, então entregava foto torta, sem foco. Eu fiz curso de fotografia no Senac. Ah, que legal. Eu acho que eu fiz 3 cursos no Senac. Só que, de fato, eu aprendi isso na prática, né? A gente estuda muita teoria, mas a prática mesmo que faz a gente, né, Faz a diferença, aperfeiçoar né? e tudo mais. E aí entra onde a gente conversou no início, né? Eu também você me falou, né? Eu mandei mensagem para você. E aí, nessa época que eu disparei mensagem para várias pessoas, tirando dúvidas, né, que para alguns é besta, para outros não é. E não tinha nenhuma resposta. Então, tudo que eu aprendi foi no feeling, foi no erro, foi de gente falando, olha, não vou pagar o seu cachê porque a foto não ficou boa. E é isso. E aí, além de trabalhar com fotografia de moda, você já pensou em trabalhar com fotografia em alguma outra área? Não, Nunca quis, nunca teve interesse. nunca. E eu não sei se isso chega a ser um privilégio ou não, não sei, mas realmente é uma área que eu nunca fiz outra, né? Porque eu vejo que tem muito profissional no mercado que, eu era fotógrafo de casamento e migrei, ou, né, vice-versa. Mas eu comecei nessa área e tô aqui até hoje. Então, assim, uma vez eu fiz um aniversário infantil, mas era de uma amiga minha. Uma vez uma amiga minha me chamou para poder fotografar o casamento dela, eu não aceitei. Eu falei, eu prefiro pagar o fotógrafo e eu vou no seu casamento para poder aproveitar do que eu fotografar seu casamento, né? Sim, sim. E eu acho que foram pouquíssimas vezes que eu acabei desviando, né, do caminho. E você acaba fotografando assim por hobby? Então, de repente, tô saindo daqui com os meus amigos, já vou levar a câmera, vou fazer, ou vou tirar algumas fotos de paisagem, não sei, de repente. Não. Você faz mesmo a trabalho? É trabalho. 100%. Se eu tô de folga, nem de celular eu gosto de fazer foto. Esse é um pouco parecido comigo. O Augusto já não. O Augusto, ele adora, assim, fazer... Ele sempre leva a câmera, não, vou gravar uns vídeos e tal. Ele gosta de produzir conteúdo, até, tipo, pra ele mesmo, pro hobby. Eu já não. Eu prefiro, tipo... Eu mantenho muito mais no trabalho. Não que eu não faça. Quando eu viajo, eu adoro fazer. Mas se eu puder também, quando eu saio, eu prefiro, tipo, ficar só tranquila. E igual você falou, nem mexer no celular, às vezes eu gosto. Porque eu curto conversar, sabe, com as pessoas. Então, eu também prefiro ficar focada assim. Mas, enfim, eu ia te perguntar também sobre o seu processo criativo, né? Como que funciona hoje, você pensando na área da moda? A maior parte dos seus clientes já chega com algo pronto para você e aí você reproduz o que o cliente quer? Ou você tem um espaço ali para você criar e, de repente, você colocar as suas preferências, seus gostos, enfim? Então, como eu comentei mais cedo, eu sempre fui uma pessoa muito intrometida. Mas eu sou, ao mesmo tempo, muito flexível, porque eu acho que o cliente vai ser algo do cliente. Então, é ele que sabe o que ele quer. Mas eu fiz, né, direção de arte e eu sempre ofereço esse trabalho. Mas eu nunca chego impondo. Eu pergunto para o cliente, olha, se você quiser ajuda para poder desenvolver e elaborar a campanha, eu estou aqui para poder te ajudar do zero. E eu faço isso com muitos clientes, inclusive, né? Mas também tem cliente que já chega com a campanha do zero. Então, tem gente que me contrata para só estar ali fotografando, que já tem a direção de arte. Tem gente que me contrata para poder fazer um trabalho 360, completo. Legal. Assim, eu te acho um cara super confiante. Então, eu tenho dificuldade de te imaginar você, talvez, nos seus primeiros trabalhos ali, com um pouco de receio e tal. Eu queria te perguntar como que foi pra você, de repente, as primeiras vezes você fotografando.
ou as primeiras vezes você fazendo a direção de arte. Isso foi uma coisa natural para você? Já fluía, já vinha na sua cabeça? Ou você tinha uma certa dificuldade de você ir ali adaptando? Você me fez puxar uma memória muito antiga, que foi o meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho, que eu não ganhei R$ 1, mas o meu primeiro trabalho, assim, foi pra mesma marca de moda que me contratou lá do Bom Retiro. Só que dessa vez eu já tinha câmera e eles falaram, vamos fazer uma campanha no Parque do Ipiranga. Porque antes você fotografava com o celular. Não, eu não fotografava, foi uma vez só. Tá, Foi um único episódio que eu fiz do celular. entendi. E aí eu fui fazer. Eu tremia, eu suava. E eu fiz a maioria das fotos na horizontal. E aí tinha a equipe dela de marketing falou pra mim, não, olha, eu vou te dar uma dica. Foto de moda você faz mais na vertical. Você faz na horizontal, se caso pedirem. E aí, então não tinha essa confiança. Hoje em dia eu debato muito mais com toda a equipe. Né, coloco o meu ponto de vista, porque eu acho que a confiança, eu acho que seria até, eu não sei como se diz a palavra certa, mas prepotência da pessoa que é confiante de falar algo que não domina, né? Então realmente existe ainda assuntos que eu não sou confiante de falar, mas aí hoje em dia eu vou lá, estudo, ou quando alguma empresa me contrata para poder fazer evento, eu não faço. Então, eu tenho a minha produtora, que aí eu pego alguns outros profissionais da área que são mais especialistas né, em cada setor, e aí eu mando. Que legal. Tá. Eu ia também te perguntar com relação a esse desenvolvimento de confiança que você comentou que foi muito de acordo com a experiência que você vai ganhando, né? Acho que para mim também o que eu sinto no meu profissional é que bem parecido com isso, que eu vou ganhando confiança à medida que eu vou fazendo os trabalhos, né? E aí eu vou falando, bom, esse resultado ficou bacana, dá para fazer, dá para replicar. Mas uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, que eu queria saber de você, é com relação à direção de modelo. Então, assim, como que foi para você, principalmente nas primeiras vezes ali fotografando, né? Como que você fazia para de repente, deixar a modelo ali confortável, né? Com a fotografia, enfim, com o trabalho em si? E se mudou alguma coisa com relação a hoje em dia? Como que você faz isso? Não, mudou 1000%, porque eu acredito que uma das minhas maiores dificuldades era a direção de modelo. Mas isso é o tempo que vai fazer a gente ir aperfeiçoando, sabe? Desde... Hoje em dia, eu vou direcionar, né, os modelos conforme o brief da campanha, conforme o mood que a gente for tendo. Mas antes eu não tinha ideia disso, sabe? Por isso que estudar é muito importante. Você saber o ângulo, saber qual é a lente certa que você vai usar para essa campanha, para algum desfile, para essa ação, como que você vai direcionar modelo. É o tempo mesmo, mas hoje em dia eu gosto muito de ter uma reunião antes com o cliente para poder entender com ele o que ele quer, se ele tem alguma referência, ou se a gente cria do zero. E aí, a partir daí, fica mais fácil direcionar modelo. Legal. E aí, você comentou que você trabalha, então, com equipes. Eu imagino que deve ter equipes mais enxutas, equipes Sim. maiores e tal. E como que é para você trabalhar com mais pessoas? Assim, você tem... Já aconteceu de dar algum perrengue? Com certeza sim, né? Mas ter algum problema dentro do set, alguma coisa nesse sentido? Sempre tem. Mas eu gosto dessa parte. Eu gosto muito de estar na área de... Não quero falar de administração, eu quero estar na área de direção mesmo. Ano passado eu fiz até... Só que depois eu quero voltar a um outro assunto, tá? Tá bom. Que é sobre essa insegurança. Tá, eu te pergunto. Que é sobre... Ano passado eu fiz o meu primeiro grande trabalho. Que eu tive 19 pessoas na coordenação. Eu fiz uma campanha com uma cliente, que é uma amiga minha, que nós crescemos juntos. Nós nos conhecemos de uma maneira também muito inusitada. Ela sempre coordenou a loja da família dela, lá na Bahia, no interior, em Juazeiro. E agora ela tem a própria marca dela. E aí nós fomos crescendo juntos e ela foi uma das poucas clientes que eu tive no início e que continua comigo até hoje. Porque também tem isso, né? Conforme a gente vai mudando os nossos ciclos, a gente acaba encerrando com alguns clientes nossos.
como eu comentei com você, eu cobrava R$ 25 o look no início. E esse cliente que paga por R$ 25 hoje em dia, né, já tem mais de 5 anos isso, então deve estar pagando um pouco mais, ele não é que ele não consegue continuar com a gente, mas ele vai sempre precisar daquele profissional que cobra esse valor. E aí é uma escolha nossa. Ou a gente continua sempre nessa e tá tudo certo, ou a gente vai trocando os clientes. Sim. E a partir do momento que eu me desapeguei disso e entendi que esses ciclos precisam ser encerrados, nossa, foi algo fantástico. Onde você entende que vou encerrar com esse cliente porque não é que você fala assim, porque esse cliente é pequeno para mim, mas é porque não nos cabe mais, entende? Sim. Esse cliente precisa de um profissional X e eu preciso de um novo cliente X. E as coisas vão acontecendo de uma maneira natural. Sim, com certeza. E aí você comentou que você queria falar alguma coisa sobre insegurança? Sim, porque eu lembro que quando você entrou em contato comigo, passou algum tempo, eu peguei e te mandei mensagem. Você quer fazer São Paulo Fashion Week amanhã? E você falou, como assim? Passou, tipo assim, na verdade você comentou no dia que a gente se encontrou pela primeira vez. Sim. Você falou assim, essa semana está acontecendo a São Paulo Fashion Week. Porque basicamente a gente saiu, sei lá, numa segunda-feira, digamos assim. Eu não lembrava disso. Aí, tipo, quinta-feira, quarta, eu acho que era uma quarta, você já ia ter desfile na São Paulo Fashion Week. Sim. E aí você comentou comigo no dia, na segunda, por cima, olha, talvez eu consiga pra você uma vaga ali pra você ir fotografar. Você quer? E eu assim, ai, mas será que eu vou dar conta? E aí você, não, vai sim, você vai lá, vai falar que vai dar conta. E você, tipo assim, todo confiante, me passando confiança. E aí você ficou de confirmar. E aí no dia seguinte você confirmou. E eu lembro que na época, eu nunca tinha fotografado em estúdio, então eu não tinha flash. Eu tava sempre acostumada a fotografar em ambiente externo, com luz natural e Você tal. não tava querendo ir, né? Tipo, Não, eu tava cagada de medo. Assim, não era um pouco de medo, Eu era lembro muito disso. medo. E aí você confirmou, só que eu falei, eu sou uma pessoa que mesmo com muito medo, eu não consigo falar não. Porque, não é porque eu não sei falar não, eu sei falar não, mas eu não quero perder a oportunidade. Então eu sempre penso, eu falo, meu, se essa oportunidade tá na minha cara, eu não acredito que eu vou perder ela, sabe? Não por medo, porque medo eu sinto que eu sempre tenho, eu sempre vou ter, então eu falo, não pode ser isso que vai me barrar. Então, eu lembro assim que na terça-feira mesmo, eu acho que a gente saiu, aí a gente foi no centro, comprou um flash ali. O Augusto me Acho que eu ajudou. lembro disso. O Augusto me ajudou a pesquisar, ele pesquisou, tipo assim, não, esse aqui é o melhor flash que tá bombando agora, você tá com o melhor, vai. E aí, a gente pesquisou ali, o Augusto é muito mais nerd do que eu, então ele rapidamente já pesquisou ali no YouTube como que fazia pra setar. Ele falou, não, não vai no manual não, vai no automático, vai dar certo, que vai ficar mais fácil pra você. E aí eu fui, eu acho que foi uma quarta-feira, que aí eu fui cobrir Meninos Rei. Sim. Na São Paulo Fashion Week. E você marcou comigo super cedo. Então, quando eu cheguei, você ainda não tava. E os estilistas ali, a marca tava chegando, né? Então, eu cheguei até antes deles. E fiquei ali esperando. A minha mão, ela suava tanto. Mas era uma mão de morto. Eu ficava que ninguém queira me dar a mão. Porque se eu cumprimentar a pessoa, ela vai ver que eu tô morrendo. E eu tremia assim, ó. Tremia. E só pra falar com a moça, assim, da São Paulo Fashion Week, pra, tipo, pegar a credencial, eu já tava tremendo. É que eu acho que nós não nos vimos nesse dia, ou se eu falei com você, tipo assim, por 2 minutos Foi só, muito porque pouco. eu tava realmente trabalhando, né, pra uma imprensa, pra uma revista, e então eu tava cobrindo todos os desfiles. Nossa. E sempre tinha marca, e tem até hoje, marcas que entram em contato comigo e falam, você quer vir aqui fazer material pra você? Aí eu falei, eu não posso, mas eu tenho algum colega que quer material, que vai, então se joga. E aí foi assim que eu coloquei você lá dentro. Só que eu sempre tive um pensamento que para algumas pessoas pode parecer um pouquinho prepotente, pode parecer um pouquinho cruel, mas eu acho que é realista. Se você não está pagando por esse trabalho, você não tem direito de exigir por ele. Então por isso que eu falei, não tá tudo bem colocar ela, que não sabe fotografar, lá dentro, porque ela não está recebendo por isso. E eu já tive alguns problemas com, não clientes, mas com algumas pessoas, justamente por isso. O último que eu tive,
Eu tive aqui em São Paulo com algumas marcas bem grandes, inclusive, há algum tempo atrás. E eu tive, lembrei, lá em Milão também, na Milão Fashion Week, algumas pessoas viravam para mim e falaram assim, você quer vir fazer material para você? Tipo, né, pra marca? Uhum. Aí eu falei, tá, mas quanto que eu vou ganhar para isso? Não, a gente não vai te pagar. Antigamente, eu acho que é muito importante a gente passar por esse processo, só que chega um momento que você tem que entender que se você gasta R$ 5 da sua casa para sair de metrô, vai no lugar, e aí depois gasta mais R$ 5 para voltar, você está pagando para trabalhar. Sim, com certeza. Né? E aí, alimentação, né, nem tanto porque ela tem. Mas se você gasta R$ 10 para ir, né, e voltar, você está pagando para trabalhar. Então, é uma via de mão dupla. Então, é complicado a pessoa virar para você e fazer uma exigência, tipo assim, olha, eu quero uma foto especificamente assim, porque eu sempre bati muito o martelo nisso. Se você quer algo muito específico, pague por isso. Sim, faz todo sentido. Eu concordo com o seu raciocínio. Do meu lado, eu sempre fui uma pessoa responsável, então eu também não queria fazer feio para você e nem para o cliente. Não, sim, mas aí existem duas questões. Mesmo se você estiver pagando para trabalhar, a partir do momento que você aceite, dê o seu melhor. Sim, não estou falando certeza. assim, tô aqui de graça, então vou fazer de qualquer jeito. É o que eu falo. Se hoje em dia algum cliente chegar em mim e me oferecer R$ 100 para poder fazer uma campanha inteira e eu aceitar, quem aceitou fui eu. Todos os clientes têm direito de negociar, de oferecer o que quiser, é um direito de todo mundo. Sim. Eu posso chegar agora lá no Cidade Jardim, entrar na Chanel, na Prada, e falar, olha, eu quero pagar R$ 10 nessa bolsa. Eu tenho o direito de fazer isso. É direito deles aceitarem ou não. Mas a partir do momento que eles falarem, tudo bem, eu vou te vender essa bolsa por R$ 10, eles aceitaram isso. Então, a partir do momento que você aceita, olha, hoje eu vou pagar para trabalhar, aí deu o seu melhor. Mas também é complicado o outro lado exigir. Sim. Então, existe um equilíbrio. Não que eu fale, tudo bem, não estou recebendo muito para fazer esse trabalho, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é essa Não a é intenção. essa, e nunca foi. Tanto é que eu já ganhei muitos clientes cobrando um valor muito menor do mercado, dando o meu melhor, e depois, ou eu não ganhava ele, mas eu acabava fazendo um material bom o suficiente para poder depois ganhar um cliente que fosse me pagar um valor justo de mercado, e assim por diante. É uma então, construção, é uma né? construção. A gente tem que ter sabedoria na hora de fazer essa construção. Sim. Também não se matar, eu digo Sim. assim, o cliente não está me pagando, né, o valor do mercado, o valor justo. Não, tá bom. Então, será mesmo que eu vou ficar 10 horas nesse set para ele? Sim, faz sentido. É tudo você ponderar, né? Eu acho que achar um equilíbrio Exato. ali. É que ali, pra mim, eu acho que não existia uma possibilidade de eu não sentir essa ansiedade, né? Com certeza. Porque era tudo muito, muito novo, Com né? certeza. E eu acho que eu também... não deu nem tempo de eu sonhar com aquilo. Então, quando eu vi, eu já tava num sonho, eu acho que muito maior do que o que eu poderia sequer imaginar. Sim. Né? Então, eu lembro que eu comentava com o Augusto, eu falava, nossa, que vontade de não sentir essa ansiedade. E ele falava pra mim, não, isso é bom, né? Que legal, porque é algo que você quer muito fazer, que você se importa. E se tivesse mais do mesmo, acho que não teria graça, né? Sim. E eu fui ali com toda a ansiedade do mundo. Eu lembro que algumas pessoas chegaram pra me dar a mão. Eu, ai, meu Deus, não. Mas foi muito legal, porque foi um momento ali de muito aprendizado. Eu me senti muito bem, foi legal eu ter ido bem cedo, então eu fui vendo como que o backstage rolava, né? Então, no começo é tudo muito calmo, porque todo mundo tá chegando, os modelos estão chegando. Então, eu consegui fazer foto, consegui fazer vídeo, que vídeo foi uma coisa que você não me pediu. Eu fiz a mais, já pensando numa construção de portfólio mesmo. E aí, fui conhecendo ali aos poucos, de repente o backstage começou a virar uma loucura, né? Porque vai chegando perto do desfile. O que vira aquilo, né? Uma loucura. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí eu falo, nossa, um espaço aqui que eu também quero. Aí você corre pro pitch, aí você chega no pitch, foi a primeira vez que eu fui pra um pitch. E ali eu cheguei muito tarde, porque eu fiquei até o último minuto fotografando. E eu sou baixinha, né? Então eu cheguei ali tendo que ficar muito pra trás. E cheguei tão em cima da hora que
fui ali perdendo tempo e não tirei o flash de cima da câmera. E você não fotografa na passarela com flash, então Sim. eu só desliguei ele. Mas a câmera ficou muito pesada. Eu queria ter tirado pra guardar, pra não ter ficado tanto peso. E aí eu tinha que erguer o braço, porque eu tava muito atrás, Sim. sou baixa. E aí aguentar firme com o braço, aquele peso todo pra tirar foto estabilizado e também pra filmar um pouco, porque eu queria também filmar pra poder usar no vídeo. E no vídeo você não pode muito balançar. Sim. Então foi assim um desafio. Na hora que terminou o desfile, assim, meu ombro cansado, a mão, os braços tremiam. Eu falei, ufa, acabou. Mas ali foi um aprendizado gigantesco, tanto que eu fui no dia seguinte pra cobrir Dendezeiro. E eu já tava em casa. Eu levei o Augusto, que eu falei, não, agora você fica no vídeo, eu fico focada na foto. E assim, o Augusto olhou e falou, o que é isso, né? Você acha que você já tá aqui? Mas eu tava super à vontade, porque eu já entrando nas salas com muito mais confiança, sabe? Porque já tinha tido a experiência, então eu já não tremia, já tava de outro jeito, assim, foi realmente surpreendente. Eu ia falar assim, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, mas é um bicho de 7 cabeças que a gente mata. Sim, eu acho que é isso, né? Tive outras edições que foram, às vezes, até mais desafiadoras, eu já Sim. com mais experiência. Mas é isso, tem a parte que é complicada, que é difícil, você precisa gerir muito bem o seu tempo, você precisa, às vezes, se você quer ganhar uma foto mais legal ali dos modelos prontos no backstage, você vai abrir mão de um bom lugar no pitch, Com ou certeza. você tem que ter alguém que tá ali junto com você pra guardar lugar pra você, ou você talvez tem que trabalhar ali pra marca já garantir um lugar pra você. É complicado, né? Tem a sua parte complicada, né? Eu sinto isso. Mas você não tem escolha, você tem que aprender, você tem Sim. que ter o jogo de cintura ali, e com a experiência você vai conseguindo isso. Né? Nossa, isso me desbloqueou uma memória muito antiga. Que eu lembro que de várias pessoas que eu mandava mensagem quando eu tava começando, eu mandei pra uma pessoa específica, que foi pro Fabiano, que é o Cara Fashion, que ele é um influenciador de moda, e ele respondeu. Eu falei, Que legal. olha, eu tô começando no mercado, eu queria te fotografar. Gosto, né, do seu conteúdo, e nós nos tornamos muito amigos. E ele começou a me levar para os lugares. E ele me levou para casa de criadores. E eu passei essa mesma coisa que você passou. Só que na minha primeira casa de criadores, eu estava começando tudo. E eu lembro que tinha um desfile de, se eu não me engano, era do Igor da Dona. Eu tava sozinho no backstage. Porque eu nunca gostei muito de pitch. Então, toda hora que todo mundo ia pro pitch, eu ficava lá. A hora que o desfile acabou, veio o Igor da Dona, todos os modelos, todo mundo da equipe dele, e eu era o único fotógrafo de lá. Aí ele vira pra mim e fala, faz uma equipe de todo mundo, e devia ser, sei lá, umas 30 pessoas. E eu, meu Deus. E aí foi lá que eu descobri que você precisa aumentar o diafragma para sair todo mundo focado. Porque é nessas horas que a gente aprende. Da mesma maneira que você aprendeu que não dá para poder fotografar com o flash por conta do peso, eu descobri esse detalhezinho, né, esse truquezinho que eu aprendi estudando, mas eu não tive a prática disso sobre pressão. E com certeza a foto saiu sem foco. Porque eu só fui descobrir depois. Isso que eu ia te perguntar, se tinha dado certo ou não. Não deu certo. Mas já aconteceu comigo também. E aí eu acabei de lembrar que nessa mesma temporada tinha a Heloísa Faria também desfilando. E aí eu tava de lado, depois do desfile, ouvindo eles comentarem que ia fazer, não um after, mas uma social durante a semana, na loja dela, que ficava na Rua da Alegria, lá na Vila Madalena. Eu, do nada, virei pra ela e falei, posso fotografar esse evento seu, de graça? Ninguém me conhecia, não era nem de São Paulo, não era do meio. Eles olharam pra mim e falaram, tá bom, pode ir. Eu fui lá, levei 1 hora pra poder tirar a câmera da mão e ter coragem de fotografar. E depois disso ela acabou me contratando até pra poder fazer a campanha dela. Nossa, que legal. Essa foi a minha primeira experiência de moda mesmo, assim. Foi ela. Cara, que bacana, não, incrível isso. Nossa, tinha muitos anos que eu nem lembrava dessa história. Tá. Você estava comentando, né? Eu fiz Casa de Criadores, a última edição que eu fiz, tinha um influencer que ele meio que estava fazendo umas entrevistas, e aí ele me viu e ele falou, deixa eu te entrevistar. E eu fiquei assim, me entrevistar, né? Porque eu tava ali trabalhando e tal. Ele falou, não, é você mesmo, vem aqui. E aí ele começou a me fazer umas perguntas, ele falou assim, de 0 a 10, quanto você tá nervosa?
porque era o primeiro desfile que ele estava participando. Então, ele estava ali se sentindo talvez um pouco inseguro, né? Ele falou para mim depois que ele estava ansioso. E eu já tinha feito vários desfiles, né? E sempre dá aquela ansiedadezinha, pra mim sempre rola, principalmente na hora que eu vou pro pitch, porque eu não sei como que eu vou encontrar o pitch, se ele vai estar cheio ou não, né? Então pra mim sempre é uma questão. Mas no geral, quando eu tô no backstage, principalmente se eu já sei que eu já cobri o suficiente, se eu já tenho vídeos legais, takes legais, enfim, eu fico mais tranquila. E aí eu falei pra ele, zero, tipo, tô tranquila. E aí depois eu fui refletir sobre aquilo. E eu lembrei do meu primeiro dia na São Paulo Fashion Week. E eu falei, cara, eu comentei com o Augusto que era meu sonho não estar ansiosa. E eu cheguei no momento que eu tô muito tranquila, assim, né? E aí eu vejo como é legal essa evolução, né? De acordo com as experiências que a gente vai tendo. Mas a gente precisa de experiências. Precisa. Precisa de oportunidade, né? Sim. E quando a oportunidade não vem, tem que jogar, tem que ter... A cara de pau em São Paulo é uma coisa que demanda muito. Se você não for cara de pau, se você não for, tipo assim, eu quero estar ali, eu vou estar ali, você não tá. Isso é uma coisa muito legal que eu acho que eu aprendi com você e isso me fez talvez melhorar nessa minha questão profissional, porque eu sou uma pessoa, por mais que eu seja extrovertida, de gostar de conversar com as pessoas, eu sou tímida, então eu tenho essa timidez para pedir. Posso estar aí? Eu fico com medo de incomodar a pessoa. E eu acho que isso na nossa primeira conversa você me ensinou bastante. Não, você tem que ser cara de pau, você tem que tentar, você tem que falar com várias pessoas mesmo, porque eu acho que é isso que vai fazer você conseguir o que você quer, né? Se você de fato ficar em casa esperando a oportunidade cair do céu, dificilmente ela vai vir, né? É impossível. Aí eu ia te perguntar agora, o que você já fez, assim, de trabalho? Porque você comentou que geralmente evento você não cobre muito. Mas você chega a cobrir evento de desfiles e tal, né? E aí eu ia te perguntar, campanha, você já fez muito trabalho com influencer, o que mais que você já fez, assim? Acho que você já passou por muita coisa na área da moda, né? Eu acho que na área da moda eu posso considerar que eu já fiz quase que 360, né? Já fiz backstage de desfiles, já fiz pitch, já fiz campanhas, já fiz lookbooks, já fiz eventos, né? O que mais tem na área da moda? Deixa eu pensar. Trabalho com influencers. Trabalho com influenciadora, que eu trabalho bastante. Tenho algumas clientes bem fixas. Já fiz porta de desfile, né? Que é o street style. Que aqui em São Paulo ainda não tem muito. Mas Milão, Paris, Copenhague, Nova York tem muito, né? Porta de desfile é uma coisa que as revistas adoram, né? O street style adora. Então, às vezes, tem revista que está mais interessada em saber do que as pessoas estão usando na porta do desfile do que no que está desfilando em si. E de tudo que você já fez, qual que você acha que é mais sua cara, assim, que você mais gosta? Eu gosto de fazer campanha. Eu adoro fazer campanha. Eu gosto muito mais quando eu consigo participar da criação da campanha. Legal. E eu gosto muito de backstage. Eu adoro backstage de desfile. Porque eu gosto de pegar... Não é o backstage da modelo pronta, mas assim, é o backstage... Na produção ali. Às vezes eu pego, assim, o designer, né? A pessoa da marca com uma cara de ansiosa. Esse é o backstage que eu gosto de pegar. Tá. Não é a foto posada em si. Entendi. Legal. É uma coisa que eu tô criando um portfólio interno. E aí, né, quem sabe futuramente eu não possa lançar alguma coisa sobre esse material. Que bacana. Você pensa assim num livro, algo do tipo? Não sei, um livro, uma exposição, alguma coisa do tipo. Que só legal. De backstage ou não sei. E você comentou que você, então, tem algumas experiências internacionais. E aí eu queria te perguntar, que experiências são essas? Para onde você já foi? Quais países você já fotografou? Nossa, ano passado não. Ano passado eu fiz uma dessas experiências que eu conheci uma cliente justamente por conta disso. Mas a minha primeira vez que eu viajei foi em 2022 e foi nesse mesmo pensamento. Eu tenho o sonho de fazer uma semana internacional de moda, mas eu não tenho ninguém para me levar. E ninguém me levou, eu fui sozinho. Eu trabalhei igual um condenado. Eu lembro que na véspera da minha viagem, eu teve um dia que eu trabalhei 23 horas. Eu lembro muito desse dia, que eu tive que ir para fotografia em São Paulo, fotografia em Alphaville. Era véspera de feriado, voltei para São Paulo, tive que editar as fotos, entregar.
Juntei um dinheiro, fui pra Europa e passei 3 meses. Aí eu fiz Milão e Paris. Fui em julho, aí fiquei julho, agosto, setembro e voltei em outubro. Você custeou tudo com o trabalho que você tinha aqui em São Paulo e Tudo, foi pra lá. tudo. Ganhei um pouquinho lá, mas assim, de tudo que eu trabalhei lá, eu devo ter ganhado, sei lá, uns 1.000 euros. Mas pra passar 3 meses não Não é nada, não é nada. Mas ainda assim ganhei. Aí depois eu voltei no ano seguinte, em fevereiro, e fiquei mais 3 meses. E aí também, você fez a mesma estratégia? Fiz a você mesma juntou estratégia. dinheiro, foi... Não, porque eu já tinha clientes lá. Ah, legal. Só que eu também não ganhei dinheiro. Eu meio que trabalhei lá Você se e manteve o custo. ganhei lá. E aí no mesmo ano eu fui de novo em julho Tá. e fiquei até outubro. Eu lembro que você ficava mais tempo fora do que aqui no Brasil. Dava quase que 6 meses cravado. Só que Tá. 3 meses lá, 3 meses aqui. 3 meses lá, 3 meses aqui. E aí eu acabei criando muitas conexões, fazendo muitos amigos. E nenhum dos amigos que eu fiz lá eram amigos que existiam no Brasil e eu fui reencontrar lá. Caramba. Foram todos amigos, assim, do zero que eu fiz lá. Maior parte brasileiro. Também. Aham. Mas eu tenho amigos colombianos, italianos, Que legal. franceses, todo tipo. E você chegou a estudar alguma coisa lá? Onde que você conhecia a galera e tal? Então, cada país, cada amigo eu fui conhecendo de uma maneira diferente. Né? Um grande amigo meu da Itália, eu conheci ele num momento bem de perrengue, que eu fui com uma marca brasileira. Eu fui com um ateliê Mão de Mãe. Sei. E aí eu meio que fiz uma troca com eles. Eu vou fazer o material de vocês, que eles foram fazer um desfile lá, em troca de hospedagem. Isso foi na minha primeira vez que eu fui lá. Só que a hospedagem acabou não dando certo, porque eles foram patrocinados, né? Eles foram como patrocinados para fazer lá. E aí eles pegaram o Airbnb caiu deles e eles tiveram que ficar no hotel. Só que aí o hotel acabou tendo que ficar só para 2 pessoas. E eles acabaram me colocando, né? Eles não me deixaram na mão, na casa de um amigo deles. E aí eu me tornou um grande amigo, onde eu vou para casa dele 4 vezes por ano. Que legal. E aí em Paris eu conheci outras pessoas, também ficando em casa, ia me apresentar outra pessoa, e assim eu fui criando uma grande rede. Bacana. E da segunda vez você comentou que você já tinha mais clientes lá. Sim. Como que você foi conseguindo esses clientes? Maioria influenciador, não, todas influenciadoras. Tá. E aí, como eu já voltei pro Brasil, eu já fui fazendo a prospecção e falava para as influenciadoras aqui, olha, em setembro eu vou estar lá na Semana de Moda. E aí acabava fechando antecipado e aí sendo contratado. Porque para elas é um bom negócio, né? Porque elas Sim. também estão procurando fotógrafo. Exato. Elas precisam disso, né? Vão para lá, então já é legal já ter alguém que vai falar a mesma língua que elas Exatamente. e tal, né? Já vai facilitar tudo isso. E aí, conforme foi passando os anos, né, as pessoas foram me conhecendo mais em relação, né, o Luigi faz Fashion Week. Sim. E aí a agenda já vai começando a lotar antes de começar as temporadas. E quais desses países que você já passou, que você fez semana de moda e que você mais se interessou, que você mais curtiu fazer? Nossa, é complicado porque cada semana de moda, ela tem uma característica muito única. Por exemplo, Nova York é maravilhoso, mas lá não parece que tem semana de moda. Não para a cidade. Ah, tá. A cidade continua, né, e você não percebe. Paris e Milão já param, né? A cidade, ela vive a semana de moda. Tá. Porque tanto em Paris quanto em Milão, Londres já também não para muito. Então são características muito diferentes uma da outra. Mas em Milão e Paris especificamente, tem desfile, aí tem Récit, aí tem presentation, aí tem as festas da semana de moda. Então as cidades, elas vivem, né, param a semana por conta disso. E já está dentro da cultura deles Já também, está dentro né? da cultura deles, exatamente. Enquanto que as outras cidades já são mais corridas e a cultura deles já é outra, né? É aquela coisa de fato não parar. Então assim, eu não eu vou ser muito sincero, eu não consigo falar assim qual que mais eu gostei, porque eu gosto de cada experiência, né? De cada uma.
E você chegou a cobrir algum desfile dessas que são internacionais? Porque você comentou que você já descobriu porta de desfile, a galera vindo. Você conseguiu cobrir algum desfile? Eu já tenho 2 clientes internacionais, que é o Philippe Plein, de Milão, e o Christian Cohen, que é de Nova York. Que legal. Né? E eles eu já cubro tanto backstage quanto pitch, mas como clientes mesmos, meu. E o que você acha que muda, assim, se você comparar com as suas experiências de São Paulo Fashion Week aqui no Brasil? Tá. Em relação a quê? Tipo, Vamos primeiro em relação a trabalho. Depois a gente fala sobre moda. eu acho que o problema não chega a ser um problema, mas eu acho que o que muda mesmo é o que talvez seria uma ajuda, não sei se é do governo ou o investimento. Patrocinador. Lá as pessoas, elas fora daqui, é porque eu detesto fazer uma crítica, porque eu não gosto de passar essa imagem de vira-lata, porque eu amo ser brasileiro, eu amo a moda nacional, eu gosto muito, muito, muito. Mas tem certas coisas que, infelizmente, o nosso país ele ainda não tem tanto. Não olha a moda com tanto carinho, né, como deveria olhar. Às vezes não tem tanto recurso, Exato, né? falta incentivo. Né? E aí, claro, né, que também é até complicado você comprar uma Maison que tem 60 anos, 70 anos e tem um capital gigantesco com uma marca que está aqui na luta. Então, eu não vou falar assim, que lá eles valorizam mais. É que aqui realmente não tem tanto recurso assim. Investir no Brasil é muito mais complicado, é muito mais difícil do que você investir lá fora. Entendi. Porque lá tem mais recursos. Ah, então, assim... Lá a estrutura é mais bem lá preparada. existe uma estrutura. Então, eu sei que tanto Milão quanto Paris, eles incentivam as pessoas. Então, assim, se você for parar para pensar, fazer um desfile numa ópera, né, de Garnier, fazer um desfile num teatro lá, seria algo impossível, né, financeiramente. Mas lá eles recebem essa ajuda do governo. Legal. Da cidade, do município, enfim. Não sei de onde vem essa ajuda, nunca parei para estudar, mas eu sei que lá eles acabam tendo muito incentivo nisso, coisa que aqui não tem muito. Mas o que muda, assim, por exemplo, dentro do seu trabalho? Por exemplo, lá eles têm um backstage muito maior, você como fotógrafo tem mais espaço, o pitch tem uma estrutura diferenciada. Então tem porque os desfiles são individuais. Aqui acaba sendo tudo numa única estrutura e tendo uma rotatividade. E aí Sim. isso acaba entrando no que eu falei antes, né? Existe uma estrutura maior. Tá. Então Fica mais organizado. fica mais organizado. Com mais tempo. Exatamente. Então, assim, enquanto você tem 4 horas para poder fazer um desfile aqui, lá você tem 6 horas para poder fazer tudo. Por mais que não é em 6 horas, lá também é em 3 horas que você faz tudo, porque a partir do momento que não faz sentido você fotografar, né, uma modelo sem maquiagem ou sem a roupa da marca. Então, tudo acontece muito em cima da hora. A partir do momento que elas ficam prontas, minutos depois elas já fazem um desfile. O desfile dura 15 minutos, acabou o desfile, acabou tudo. Mas acaba tendo uma estrutura um pouquinho maior. Tá. Não, legal, Eu queria mesmo ter essa noção, né? Se uma pessoa que talvez já tenha essa experiência aqui no Brasil, se ela consegue lá fora, por exemplo, fazer um bom trabalho. Consegue. Tanto é que... Não sei se a gente consegue ajuda das pessoas de fora, mas aquela foto preto e branco que tá ali, ela é uma foto de um pitch, de um desfile que eu fiz em Nova York. Ai, que legal. Olha só que chique. Essa aí é do Christian Cohen. Porque como... todos esses fotógrafos estavam me xingando muito nesse momento. Porque eu estava fotografando de um ângulo que meio que me pegavam. Só que como eu era o fotógrafo, né, da marca, fui contratado pela marca, então eu tinha esse privilégio de poder escolher onde eu ficava. E eles não me contratam para poder fazer o pitch perfeito. Né? Isso eles já têm os fotógrafos deles, enfim. Eles acabam me contratando para poder fazer algumas fotos com um outro olhar. Outro olhar. Exato. E aí eu posso escolher o ângulo, se eu quiser fazer uma foto sem foco ou com... Enfim. Você tem uma abertura criativa muito exato, maior, né? Exato. Nossa, eu acabei amei. fazendo essa foto e eu gostei muito dela e enquadrei. Eu ia até te perguntar, assim, dos trabalhos que você já fez lá fora ou até mesmo aqui no Brasil, se você tem algum em mente, assim, que foi muito especial para você, que te ajudou muito a crescer, assim, profissionalmente.
Ah, tem vários. Eu acho que dá para poder pegar desde os primeiros trabalhos, né, que me ajudou a crescer, Uhum. alguns que estava mediano e alguns o ano passado eu fiz com uma cliente que eu comentei com você, que era da Bahia, um trabalho grande, porque foi a primeira vez que eu coordenei uma equipe muito grande. Então, para mim, é um trabalho muito especial. Foram 19 pessoas na equipe, desde diretor de arte, retouch, cenógrafo, dois videomakers, dois cabeleireiros, dois maquiadores, estúdio. Foi tudo organizado por mim. Que legal. Então, assim, foi um trabalho muito especial, porque ele deu início a uma nova fase da minha vida, né? Que é a fase da produtora. Legal. Eu até vou entrar nesse ponto da produtora aí com você, mas acho que eu já sei talvez sua resposta, né? Porque acho que a produtora vai te trazer muito mais para cá. Eu ia te perguntar se você tem a intenção, né, de voltar a trabalhar mais lá fora, no exterior, ou se você quer fixar um pouco mais aqui no Brasil, ou talvez manter os dois, enfim. Então, a ideia da produtora é trabalhar talvez 50% ou até mais fora do Brasil. Ah, que Né? O legal. nome da produtora, ela é uma abreviação de World Connect, né? Que é WCOM. Porque aí, tudo que a gente vai conversando tem um pouco de ligação, né? Todos esses contatos, amigos, networks que eu fui fazendo fora do país me levou a criar a produtora. Porque eu lembro que ano passado, no início do ano passado, duas marcas brasileiras me procuraram para poder fotografar elas fora do país. E uma delas, especificamente, ela me entrou em contato e perguntou: você pode fazer um evento pra gente aqui em São Paulo nesse período? Eles são fora de São Paulo, eles são do Sul. Eu falei: não, porque eu vou estar fora do país. Só que em vez de eu simplesmente falar não porque eu vou estar fora, eu já peguei e já falei: por que vocês não fazem uma campanha fora? E Caramba. aí acabou acontecendo e eu fiz toda a produção executiva em Milão. Eu contratei motorista, contratei maquiador, contratei stylist, contratei videomaker, modelo, mandei um casting de 3 modelos para eles escolherem. Então, assim, foi tudo por conta das conexões que eu fui fazendo lá fora. E aí a ideia da produtora é justamente isso, é pegar marcas, empresas brasileiras que ou já fazem lá ou sonham em fazer um trabalho fora do país e fazer essa ponte, essa facilidade de por que eu vou precisar levar uma equipe de 6, 7 pessoas para lá se eu já tenho toda uma equipe lá que já conhece o lugar? Porque eu já passei por isso aqui no Brasil. Vamos fazer uma foto em Cabo Frio. Eu nunca fui para Cabo Frio. Então eu fiquei tanto perdido quanto as outras pessoas. Eu tô dando um exemplo de Cabo Frio porque foi algo Sim, que sim. aconteceu. Só que lá não. Quando eu fiz essa campanha, eu fiz todo o roteiro. Eu já sabia o melhor horário de começar, onde ia lotar, onde não ia, onde a gente ia fotografar, onde podia, onde ia ficar legal, onde a gente ia otimizar tempo. Então eu fiz o roteiro desde vamos encontrar todo mundo 5h30 da manhã, vamos começar tal horário. A van, o motorista ele vai cobrar por hora, em euro. Todo mundo lá, né, cobrou em euro. Mas assim, você vai querer ficar mais 2 horas extra com o motorista ou você quer encerrar por aqui? Então toda essa produção, toda essa logística, produção executiva foi coordenada por mim. Então a ideia da produtora é justamente isso, é conectar o mundo. Muito E ano legal. passado eu fiz o contrário também. Eu trouxe uma marca de Paris para poder fotografar aqui em São Paulo. Que legal, nossa. Faz total sentido. Vou te perguntar, como que você fez para reunir esse time lá fora? Porque você, em tese, não tinha os contatos, né? Como que você foi conseguindo esses contatos? Então, foi. Eu conheci, se eu não me engano, um maquiador na porta de um desfile. Tudo acontece de uma maneira muito orgânica. Hoje eu tenho um time específico, né? Então, assim, se algum cliente quiser me contratar para poder fazer uma campanha hoje e eu não puder ir, até fotógrafo eu tenho. E esse time já existe. Mas eu fui reunindo de uma maneira muito orgânica, conhecendo em um jantar, conheci na porta do desfile, algum amigo me apresentou, alguém me passou o contato. Que legal. Foi bem orgânico. E aí, quando eu fiz essa campanha, eu já tinha esses contatos. Então, eu reuni só chamando e isso. Nossa, não, tenho certeza que vai ser um sucesso, porque você já tem essa ponte, né? Eu acho que vai ser muito, muito bacana. Você comentou que você já tem 7 anos de experiência no mercado.
E aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte: o que você acha que o cliente ele procura no profissional, né? O fotógrafo, o videomaker, o que ele está buscando na hora que ele vai fazer a contratação? É o mesmo que ele estava buscando há 7 anos atrás? Ou você acha que hoje, de repente, está mais difícil? Hoje o cliente ele exige mais? E o que é que ele procura nesse profissional? Então, é que existem diversos clientes. E cada cliente, ele exige algo diferente. Tem o cliente que quer preço, tem o cliente que está buscando o máximo de criatividade, tem um cliente que busca qualidade de trabalho. Então, assim, esse cliente, ele ainda é o mesmo. Só que eu acho que quem vai mudando é o profissional. Eu não sei se ficou claro isso. Mas o que você acha que muda no profissional? Talvez o profissional sentir ali o que o cliente quer e ele meio que se adaptar a isso? Seria mais ou menos isso? Também, eu vou falar para mim. O meu Aham. cliente que me procura hoje em dia, ele procura tanto qualidade do trabalho Tá. quanto uma visão criativa, né? Onde eu possa fazer uma direção, né, uma fotografia com um olhar único. Eu até mesmo, eu diria que até um olhar com uma identidade específica, né? Legal. Porque de vez em quando eu acabo recebendo algumas mensagens assim, essa foto é sua? Eu falo, você não está marcado, mas eu reconheci porque é o seu estilo de fotografia. Que legal. E você acredita hoje que os clientes eles estão procurando mais profissionais que são multitarefas, que vão desempenhar vários papéis, ou eles querem aqueles profissionais que são de fato assim bem específico, bem nichado, que vai fazer uma tarefa só e aquela tarefa muito bem feita? Então, eu acredito que depende muito do cliente. O cliente que me procura, ele já sabe que o meu papel é fotografar e fazer uma direção criativa. Mas eu acredito que ainda é um pedaço muito pequeno, já é um pedaço muito pequeno do mercado. Era antigamente, você via campanhas com muito mais pessoas envolvidas, hoje em dia está enxugando, né, cada vez mais, até mesmo por conta de uma onda de influenciadoras que chegou no mercado. Antigamente, algumas marcas faziam a campanha completa. Hoje em dia, eles só mandam para a influenciadora, paga o cachê dela e ela meio que se vira para poder entregar uma campanha completa. Então, tem muita influenciadora que faz a própria maquiagem, que contrata um fotógrafo que também filma e entrega uma campanha completa. O cliente que me procura hoje em dia, ele ainda vai atrás de uma equipe maior, porque sabe que é importante também ter um diretor de arte, um profissional para fazer o retouch, um maquiador. Então, assim, mas é uma fatia menor do mercado. Entendi. E assim, com tanto de coisa que você já fez, que você já tem de experiência, você sente que ainda falta alguma coisa pra você? Falta você experimentar algo? Você quer experimentar algo diferente que você ainda não tenha testado? Nossa, eu acho que eu não sei de nada. Pra mim, você sabe de tudo. Nossa, não sei. Eu acho que ainda falta muita coisa para aprender. E provavelmente quando eu fizer 40 anos ainda vai faltar muita coisa. E quando eu fizer 50 ainda vai faltar muita coisa. Não só porque vai vir muitas coisas novas, mas até mesmo do passado. Tipo, coisas que já existem. Que eu tenho vontade de aprender e que falta muita coisa ainda. Eu acho que tem muita coisa para se aperfeiçoar. E assim, eu entendo que por tudo que eu já passei, né, é bom também a gente reconhecer que a gente tem né, um certo conhecimento do mercado, a gente entende sobre algumas coisas, mas ainda tem muita coisa para vir. Legal. E tem alguma coisa que você gostaria de aprender em específico? Você pensa em fazer algum curso, alguma coisa assim, nesse sentido? Tem, eu vou fazer um curso, tanto é que eu gosto de fazer um autoral umas 2 vezes por ano. Legal. Esse ano eu já fiz um autoral, que ficou bem fashion. E aí no próximo semestre eu quero fazer um autoral mais comercial. Eu já ia fazer nesse mês agora, só que eu vou começar a fazer um curso no próximo mês, que é direção de fotografia, que ele ajuda mais em questão de iluminação. Então, assim, é que a teoria com a prática, elas precisam andar de lado a lado. Se você sabe muita prática, mas tem certas coisas na teoria que acaba não Que te ajuda a que ajuda, aperfeiçoar, né? Aham. exatamente. E ao contrário, como eu te falei, né? Eu fiz Senac, eu aprendi muita teoria no Senac,
Mas eu só fui realmente colocar a cereja no bolo quando eu fui lá praticar. Quando eu errei, quando... Né? Eu aprendo muito mais. Não é que eu aprendo muito mais, mas a gente aprende errando também, né? Sim, sim, com certeza. Porque eu acho que a gente coloca a teoria na prática, né? Exato. Por mais que o Senac ele dá muito essa oportunidade da prática em si, na hora que você tá no vamos ver com o cliente, né, ali trabalhando, Exatamente. tem a questão ali nervosismo, tem a questão jogo de cintura que você como profissional ali vai pegando, né? E aí eu tô até lembrando que eu lembro de algumas vezes que eu conseguia fazer alguma coisa, né, quando eu tava na prática, e aí me vinha aquela lembrancinha, nossa, era isso que o professor me falava, né, na teoria. Só que a Sim. gente não sabia aplicar. Sim, ajuda a fixar, né, É, melhor. mas aí, né, vou responder a sua pergunta, tem muita coisa ainda que eu quero aprender, que eu quero fazer, que eu quero desenvolver, e Legal. não Não, é pode parar. importante, né? Eu sinto que você nunca para, você sempre está se atualizando, né? Isso é muito legal. Eu acho que eu vejo você se atualizando também, tanto nessa questão de estudo, como até na questão de testar novas coisas no mercado, Sim, né? Agora você com a produtora, sempre que eu converso com você, você tem alguma novidade. Isso é muito sim. legal. Uma coisa que eu acho que foi uma grande, né, divisor de águas para mim foi quando eu entendi que cada um tem o seu papel. Antigamente, eu pegava uma campanha que o cliente chegava para mim e falava: Olha, eu amei essa campanha aqui, que vou falar uma marca nacional, que a Carol Bassi fez. Você consegue replicar ela? Só que a Carol Bassi deve ter gasto 50, 60 mil reais para poder fazer essa campanha. Ele virava e falava para mim assim: Eu tenho 6 mil reais para fazer tudo. Só que antigamente eu falava: Tá bom, vou fazer. Eu não dava conta de fazer, eu ficava extremamente frustrado, triste, porque eu não entregava o material igual. E aí chegou um momento que eu entendi que não é assim que funciona. Cada um tem o seu papel. E aí, hoje em dia eu não faço mais edição de foto. Porque até isso a gente começa a entender que realmente cada um tem a sua função. Então, a partir do momento que eu comecei a focar na fotografia, na direção de fotografia, na direção de arte, comecei a terceirizar o retouch, comecei a trazer, às vezes, um diretor de arte para o set, para poder me ajudar na direção, para poder criar a campanha. Nossa, o desenvolvimento, a qualidade do material foi muito além. E aí a Que gente legal. entendeu que é impossível hoje em dia você pegar uma campanha como um exemplo e querer tirar, né, 90% do custo dela e replicar. Não vai sair igual. Não é nem replicar. Né? Nessa época é replicar assim, né? Porque tem muito cliente que pega uma coisa que alguém foi lá e estudou pra caramba pra poder fazer e replica, mas acaba não ficando igual. Às vezes fica até uma coisa feia, né? Fica parecendo que foi uma cópia mal feita, né? Sim, Fica sem identidade, porque é isso, a marca ela precisa ter a identidade própria dela. E o que funciona para uma marca não necessariamente é a identidade da outra, né? exatamente. Então nem vai se conversar fazendo isso, Exatamente. né? Bom, eu acho que agora pra gente finalizar, fazer esse fechamento, eu queria que você desse uma dica pro pessoal que tá ouvindo e vendo a gente. O que você diria, né, para uma pessoa que está no mercado, que está ali começando, o que ela pode fazer, o que ela pode tentar. De fato, algo que você gostaria talvez de ter escutado, né, quando Aham. você era mais novo e estava ali começando no mundo da moda e da fotografia. O que eu diria? Que o mercado é cruel, mas isso não significa que você vai desistir, né? Que, enfim, né? Eu vou falar aquele clichêzão, né? De tudo. Persista, corra atrás. Se é o que você quer, se é o que você realmente, assim, sonha, vai atrás que realmente acontece. Eu falo isso porque eu sou um exemplo disso, né? Eu vim de uma cidade extremamente pequena, sem muito recurso, sem ajuda financeira da família, e eu consegui do zero. Mas foi porque eu não desisti, e realmente porque eu vi, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Eu sinto que eu estou muito longe de chegar. Não porque, né, eu estou começando, eu não cresci muito, mas eu acho que não existe limite para crescer. Então, assim, apenas persista bastante, se é o que você quer. E tá tudo bem errar, tá tudo bem você entregar um material que hoje em dia você fala, nossa, não estou tão feliz com isso. Porque, né, ninguém é perfeito e ninguém vai entregar um material bom de cara. Eu levei mais de 5 anos para poder olhar para um material meu e falei assim, nossa, estou feliz com o que eu estou vendo. Olha que interessante. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. E você precisa passar pelo processo.
Legal. Nossa, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, Não, imagina. por nos receber aqui, né? Nossa, foi muito legal aqui essa conversa. E tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo aí a gente vai adorar, porque foi muito rica, né? Você deu muita dica aqui pra galera. Ah, obrigado eu pelo convite, pela confiança de, né, querer ouvir sobre um pouco da minha história, sobre um pouco da minha vida. É Legal. isso. Obrigada. Imagina. Eu quero que você volte depois. Eu quero que esse projeto siga aí por muitos anos e você possa voltar para você trazer novas experiências, contar como está sendo a produtora, Com suas certeza. novas, enfim, novas experiências no exterior. Com certeza. Ou até a gente faz esse podcast fora daqui do Brasil. Nossa, que sonho! Eu ia amar. É isso, gente. Então, obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. Gravou? Ai, que bom. Já pensou?